bem-vindos! Você está ouvindo ao Pode Curiar. Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo episódio do Pode Curiar em 2024. A gente, no primeiro episódio, falou sobre planejamento, então como os professores podem se programar melhor para começar o ano. E agora, no nosso segundo episódio, a gente vai fazer um mergulho em um tema crucial e, infelizmente, muitas vezes negligenciado, que é o autocuidado dos professores na escola pública. E a prova disso são os dados que foram levantados pela TV Globo, onde fala que a rede estadual de São Paulo registrou, nos 6 primeiros meses de 2023, um total de 20.173 professores afastados por questões relacionadas à saúde mental, o que representou ali um aumento de 15% quando comparado ao ano de 2022. Na média, 112 profissionais da educação foram afastados por dia devido a transtornos e doenças psiquiátricas, como depressão, ansiedade e crise de pânico. Então, a gente está falando de um problema bem grande que acontece aí nas nossas escolas. E quando a gente olha para a educação, né, que é um ambiente onde essa dedicação é tão grande, né, muitas vezes aí acaba superando esses limites físicos e emocionais de cada profissional que atua na área, é essencial a gente explorar estratégias e reflexões para promover o bem-estar desses profissionais. No papo de hoje, a gente quer compartilhar, então, dicas práticas para conseguir cultivar uma cultura de cuidado e resiliência dentro das salas de aula, porque, afinal, a gente precisa cuidar de quem ensina. Dessa forma, né, a gente vai estar cuidando do futuro da nossa sociedade. E para esse papo super importante e relevante de hoje, a gente tem duas convidadas, Laura Castelhano e Renata Gibelli. Sejam muito bem-vindas. Meninas, para a gente começar, Laura e Renata, eu vou pedir para que vocês se apresentem, tá? Falem o nome de vocês, uma pequena biografia e como a trajetória de vocês encontrou a educação. Gente, então eu sou a Renata, a minha trajetória profissional ela é toda dentro da área da educação, eu sou graduada em História, comecei a trabalhar em sala de aula com o ensino fundamental 2 e o médio, na rede particular, na rede pública, e fui seguindo aí na trajetória da educação, trabalhei também com produção de conteúdo, formação para formadores, até que chegou um momento que eu percebi que de tudo que a educação me oferecia, a educação pública era onde eu realmente queria estar. Então, eu optei por esse caminho. Já tem aí quase uns 15 anos que eu trabalho especificamente com a modalidade de ensino EJA, com a educação de jovens e adultos, que é uma modalidade extremamente desafiadora e motivadora. E hoje, há cerca de um ano, eu integro a gestão da escola. Então, saí um pouquinho da sala de aula, confesso que eu sinto bastante saudades e estou aí nesse movimento de me construir enquanto gestora da escola. Que bacana, Renata, seja muito bem-vinda, né? Então a gente viu que tem bastante bagagem, bastante história aí para compartilhar com a gente hoje. Que bom ter você com a gente. Laura, por favor. Olá, meninas, Adriana, Renata e quem está aqui conosco nos ouvindo. Meu nome é Laura Castelhano, tenho 49 anos, tenho aí uma bagagem, uma experiência muito focada, sempre trabalhando em dois grandes aspectos, que é a psicologia. Eu sou psicóloga formada, tenho mestrado e doutorado em psicologia, mas eu digo que a educação nunca me abandonou e, na verdade, eu fui sempre sendo escolhida pela educação ao longo da minha vida. Minha bagagem sempre foi muito dupla. Então, eu tenho tanto uma prática voltada para olhar para as questões emocionais, para a questão voltada para o trabalho e, principalmente, voltada para as questões da educação, sempre com esse olhar dos aspectos da emoção, né? Dentro daquilo que eu pesquiso hoje em dia, todo o meu arsenal de cuidado, olhar ferramental está muito centrado em ajudar as pessoas a tornar o ambiente de trabalho melhor. Então, muito importante estar aqui junto com vocês, debatendo e discutindo isso. Laura, perfeito. Acho que é ótimo, né, quando a gente fala de melhor condição de trabalho, né, dentro do ambiente da escola e da educação no geral, é fundamental. Então, hoje o papo vai ser muito bom, se preparem que vai ser muito bacana a nossa conversa aqui. Então, meninas, para a gente começar, né, eu acredito que é importante a gente trazer o conceito de autocuidado que a gente vai trabalhar aí ao longo desse episódio. Então, eu pergunto para vocês, como que tanto a Renata quanto a Laura definem autocuidado e qual a importância desse conceito para a profissão diária do professor que está
atuando na sala de aula? Vou começar falando, toda a noção de autocuidado, ela é centrada em acho que 3 grandes blocos, né, 3 grandes paradigmas que a gente pode pensar e até partir desses grandes paradigmas para pensar ações estratégicas e planos de ação dentro das estruturas educacionais. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que considerar é tudo aquilo que envolve o reconhecimento emocional. Não tem como a gente falar de aspectos de autocuidado sem a gente falar de algo que participa do ser humano, que é a questão emoção. O que são os aspectos emocionais e como que a gente pode, num primeiro momento, fazer esse trabalho de reconhecimento? O que me impacta? O que me afeta? Quais são os meus limites? Quais são as minhas dificuldades? Então, esse é o primeiro ponto. Mas só isso não é trabalhar o aspecto do autocuidado. A gente também tem que considerar o segundo ponto, que é o aspecto dessa conjunção com as relações. Então, não sou só eu, o reconhecimento, as ferramentas que eu utilizo no dia a dia para lidar com essas emoções, mas como que essas emoções estão envolvidas no meu dia a dia na prática relacional. Quando a gente está falando do aspecto educacional, do aspecto do professor, a gente tem muitas variáveis que afetam o trabalho do professor. Então, também faz parte da noção de autocuidado a gente perceber, né? Então, primeiro reconhecimento individual, depois perceber dentro das relações como esses impactos estão sendo trabalhados, reconhecidos. Então, esse é um segundo aspecto. E acho que o terceiro aspecto é como é que eu vou trabalhar toda essa compreensão e essa gestão, que é o que eu chamo de gestão do autocuidado, a gestão emocional. Se a gente consegue trabalhar muito fortemente com, não dá para a gente ampliar, né? Porque são muitas variáveis, mas se a gente começa a olhar para esses 3 grandes blocos, entendendo que sempre tem que partir de si, sempre tem que partir do reconhecimento, para depois a gente pensar a relação, para depois a gente pensar em como a gente vai articular as nossas ferramentas para trabalhar a gestão emocional, é tudo isso que eu vou chamar de autocuidado. Eu com o outro e eu com o outro dentro de um ambiente. Ai, Laura, eu adorei te ouvir. Não é uma definição simples, né? Eu acho que é uma palavra que vem passando por um esvaziamento muito forte dessa confusão de autocuidado com embelezamento, com consumo, com produtividade. E não é disso que a gente está falando, né? Então, quando você esmiuça esse conceito, eu acho que alivia bastante a gente de olhar para esse exercício do autocuidado como perceber-se, como saber-se, né? O que de fato eu sinto, como que eu acolho o que eu sinto, como que eu valido o que eu sinto. E isso é um exercício extremamente complexo, né? E eu complementaria com algo que eu busco pensar e estudar muito, né? Que é perceber o que é social e o que é individual. Então, o quanto que essa questão estrutural que a gente tem, o quanto que questões culturais que a gente vive atravessam a gente enquanto indivíduo e às vezes a gente não percebe. Então, o quanto que o racismo, o quanto que o machismo, o quanto que as desigualdades sociais, elas atravessam a gente enquanto indivíduo e que muitas vezes eu me culpabilizo por coisas que não são exclusivamente minhas, são heranças aí de toda uma estrutura social. E esse exercício é um exercício extremamente difícil de ser feito, porque costumo brincar que eu acho que a terapia perfeita seria a presença de um psicólogo e um cientista social juntos, porque aí a gente teria 2 ciências imensas ajudando a gente a se entender dentro do mundo, né? E acho que o autocuidado ele passa aí por todo esse movimento, como você falou, que parte da gente entender quem a gente é nesse lugar onde a gente está. Meninas, perfeito, muito bem colocado. E vocês foram colocando as definições e os conceitos, e eu fui lembrando de uma conversa que eu tive com uma professora, já era mais experiente de sala de aula, pensando, né, que o professor ele está exposto a muitas pessoas ali ao mesmo tempo, então seja 30, 40 alunos, a gente tem que tomar muitas decisões em segundos. Então, enquanto um aluno está fazendo uma atividade, eu tenho que corrigir, eu tenho que separar uma briga que está acontecendo, eu tenho que falar com a coordenadora que vem para passar um recado e tudo isso que está acontecendo. E essa professora mais experiente, ela falou para mim:
é importante você que está chegando agora ter na cabeça e nem sempre é com você. Então, assim, no sentido de não é pessoal. Então, quando a gente traz esse olhar do autocuidado que vocês trouxeram, eu acho que é legal olhar para essa dimensão, assim, do que acontece no ambiente, o que me afeta e como eu reajo a isso, né? Para conseguir entender como melhor reagir a esses diferentes cenários que vão acontecer em sala de aula e em outros ambientes da educação também, né? Seja na gestão, seja no atendimento ali especializado. Então, muito bacana essas dimensões que vocês trazem, exatamente para essa complexidade do que é o ser professor e estar lidando com muitas pessoas ali ao mesmo tempo. Eu acho que não são todos os trabalhos, não são todas as profissões que lidam com tantas pessoas diferentes ao mesmo tempo, e a gente tem uma responsabilidade ética no nosso trabalho muito grande. Então, ficou muito claro aqui que o autocuidado nessas 3 esferas, de fato, precisa ser muito bem olhado. E, Renata, vou endereçar agora minha pergunta para você. Quando a gente está olhando especificamente aí para a rede pública, né, que é essa bagagem que você está há 15 anos aí, que desafios, que dores são essas que os professores na rede pública encontram, que você tem percebido? Eu acho que a primeira coisa para a gente pensar, o primeiro ponto é quem são os professores da rede pública. E aí a melhor pergunta seria, né, quem são as professoras da rede pública? Porque a gente sabe que a educação básica no Brasil, principalmente os anos iniciais, ele é majoritariamente formado por mulheres. As professoras são mulheres. E aí, quando a gente está falando de mulher, claro que mulher entra aqui num super plural, que a gente tem diversas caracterizações para esse grupo, mas quando a gente está falando de mulher, a gente está falando de, voltando a toda a discussão que a gente trouxe anteriormente, de um grupo que historicamente carrega a função do cuidar, a função de exercer aquilo que a gente chama de atividades invisíveis. Então, quando a gente está falando do professor da rede pública, ou melhor, da professora da rede pública, a gente tem que olhar para esse profissional, para essa profissional, e entender que é uma pessoa que muitas vezes não está ali exclusivamente. Ela carrega, em outras esferas da vida dela, diversos outros papéis. Então, muito possivelmente, é uma pessoa com uma sobrecarga. Tratando da educação pública, a gente tem um número muito grande de pessoas que acumulam cargos, que acumulam funções. Então, no caso das mulheres, além das funções invisíveis de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de às vezes cuidar dos pais, são pessoas que têm mais de um cargo, que têm jornadas de trabalho excessivas, por conta aí de um contrato precarizado, de uma remuneração que não chega ao ideal, muitas delas são arrimos de família. Então, é o cuidado de olhar para quem é essa pessoa e como é que será que ela vai conseguir exercer esse autocuidado, porque esse exercício do autocuidado, ele também é muito delicado, dependendo de quem a gente está falando, com quem a gente está falando, quais são as oportunidades que essa pessoa tem para exercitar esse autocuidado. Então, o que eu percebo muitas vezes entre as minhas colegas, os meus pares, são pessoas cansadas não exatamente por conta do trabalho que exercem na escola, mas por uma série de outras questões estruturais que levam com que essas pessoas estejam num estado de estafa, de um cansaço extremo. Então, agora como gestora, eu fico pensando, quando a gente consegue oportunizar numa formação de professores alguns exercícios, alguns momentos que levam a essa percepção de o que eu sinto, quem eu sou, qual o meu papel, é uma forma de colaborar com esse movimento do exercício do autocuidado dentro da escola, mas sempre tendo muito em mente que é algo extremamente complexo. Perfeito, Renata. Quando você traz da questão da mulher, eu penso muito também o quanto isso está presente em toda a educação básica, né? Mas se a gente olhar também ali para a educação infantil, majoritariamente são mulheres, né? E essa coisa do cuidado fica ainda mais forte. E lembrando agora muito também de quando eu entro na escola, eu lembro de uma fala da coordenadora que acumulava a função de diretora também, né? Então, já corroborando a sua fala, elas não tinham final de semana, né? Então, viviam para a escola, muitas demandas, lidavam com o administrativo, com o pedagógico, com tudo. E elas falaram pra gente, né, que estava entrando na escola, que, olha, gente, se preparem, porque aqui vocês não vão ser só professores, vocês vão ser professores, psicólogos, amigos, instrutores. Então, o quanto é essa carga, né? Que a gente sabe, claro, o professor precisa acolher o seu aluno, mas a gente jamais vai ter, e nem pode, né, exercer essa função de psicólogo
psicólogo, mas existe também isso, uma carga de cansaço a mais para o professor, além da quantidade de turmas, da quantidade de trabalho, toda essa carga mesmo no cuidar e de outras funções que a gente desempenha ali dentro da escola. E agora olhando, né, para esse profissional, como a Renata disse, que está cansado, que se vê muito atribulado com essas demandas, vou perguntar para a Laura. Laura, que sinais de alerta que um professor pode dar no dia a dia dele de que ele precisa de mais autocuidado? Só reforçando um pouco aquilo que vocês foram colocando, acho que são tantos atravessamentos que o professor ele sofre no dia a dia, que só o fato dele ter que parar para pensar nisso e tentando destrinchar essa quantidade de variáveis que afetam o dia a dia dele. Porque você imagina uma pessoa, como a Renata estava falando, ela está em sala de aula, mas ao mesmo tempo está sendo exigido dela um outro papel, são múltiplos papéis que exigem de você múltiplas ações, que exigem de você muitas outras competências além da sala de aula. Isso é um nível de exigência absurdo que o professor sofre, né? E aí, voltando um pouco para a questão que você colocou, Adriana, eu acho que tem 3 coisas. Uma das coisas que eu vejo muito fortemente quando eu penso na ideia do alerta, tem uma grande diferença quando você está cansada, a Renata ela até trouxe a questão do cansaço, e você dorme e você acorda disposta, e mais um dia eu vou para a batalha e eu vejo sentido nisso que eu faço. Isso é uma situação. Outra coisa é, eu estou cansada, eu durmo, tiro férias, vejo televisão, saio com os amigos e eu continuo com uma sensação de cansaço. Então, esse é um dos grandes sinais de alerta que a gente tem que se atentar. Não adianta fazer nada, não adianta parar para pensar em outra coisa, eu sempre estou com uma sensação de desgaste. Isso é um alerta fortíssimo para um processo delicado de saúde, já entrando num processo de esgotamento. Então, acho que esse é um dos grandes alertas que eu daria. Se você sente que você sempre acorda cansada, que você já não vê mais muito sentido no que você faz, diria que esse é um dos grandes alertas. Mas eu diria outros 2 que eu acho que são importantes. Não vê mais satisfação naquilo que você faz, esse é um outro grande sintoma que eu acredito que os professores devam ficar atentos. Você começa a ter uma baixa realização, você começa a não conseguir mais entregar da forma como você entregava antes, você não consegue mais fazer as coisas do jeito que você fazia antes. Esse também seria o segundo grande sintoma. E o terceiro grande sintoma que eu vejo que também é bastante preocupante, que é o que a gente chama de despersonalização. O professor ele recebe muita carga afetiva, dentro da psicologia a gente chama isso das cargas transferenciais, projetivas, e de repente você passa a não conseguir mais lidar com as pessoas, isso é o que a gente chama de despersonalizar. Você passa a se fechar cada vez mais no seu mundinho, porque você não consegue mais trocar com o outro, porque é um desgaste muito grande, te toma muita energia a troca, e aí você passa a se isolar, você passa a não querer mais estar com o outro, você passa a não ter mais prazer em estar dentro da sala de aula, trocando com o aluno, não porque você mudou ou deixou de gostar daquilo que você faz, mas é porque você não tem energia para. Então, acho que esses são os 3 grandes sintomas que eu te diria que são sinais de alerta. Laura, muito bom ponto, porque eu acho que, lembrando de muitas conversas com os professores, esses sintomas aparecem, o cansaço principalmente, e acho que é legal a gente destacar que, assim, né, no geral, quem trabalha com educação, existe um propósito muito forte, então a gente sabe o tamanho da batalha que é, principalmente quando a gente olha aí para educação pública, mas é isso, se eu encontro propósito, né, se esse propósito está funcionando, se eu consigo dormir, se eu consigo voltar a essa rotina de maneira saudável, ainda está fluindo, porque a vida realmente é cansativa em vários momentos. Mas se isso passa a ser um olhar preocupante, aí acho que a gente precisa olhar com mais cuidado. E gostei muito do que você trouxe da questão da energia, porque logo eu me lembrei da energia que era estar na 604 do sexto ano. Era algo assim surreal. Saía de lá para o intervalo, precisava tomar uma água, precisava respirar, porque a minha cabeça realmente acho que não conseguia interagir com alguém logo em seguida. Imagino fazendo isso muitos anos. Eu sempre brinco com os professores, colegas meus, falo, gente, mas eu não sei como é que é possível continuar mais de 5 anos, né, sendo professora, por conta dessa carga, né, dessa demanda, dessa troca de energia e de construção, né, também que a gente vai fazendo. Então, ótimos pontos que você trouxe, Laura.
E aí vou continuar te trazendo aqui mais provocações. Como que a gente pode cultivar, então, uma cultura de autocuidado dentro das escolas, das comunidades educacionais, sabendo que, enfim, o dia a dia é puxado, a gente vai continuar tendo professores com muitos alunos por turma, muitas vezes tendo muita turma, muitas coisas para corrigir, muito trabalho administrativo para fazer. Como que a gente consegue fomentar essa ideia do autocuidado no dia a dia? Toda cultura, ela nunca é uma resposta de bate-pronto. Eu sempre falo que para desenvolver uma mudança de cultura, principalmente dentro de uma escola, dentro de um ambiente, a gente às vezes tem que começar com o pouco. E o pouco que a gente tem que começar é com mudanças de atitude, incorporando novos valores, compreendendo aquilo que vai de fato ser valorizado naquele ambiente. Então, toda vez que a gente vai trabalhar cultura do autocuidado, cultura de impacto, né, socioemocional, a gente tem que se preocupar em criar estratégias, e aí muito mais num plano administrativo, para valorizar aspectos e incorporar novos valores. Então, dizer comportamentos que serão valorizados, atitudes que serão valorizadas e comportamentos que não serão tolerados. E aí eu acho que vai um pouco de encontro também com a primeira fala que a Renata trouxe. A gente tem problemas de atravessamento institucionais que são muito graves dentro das instituições educacionais. Então, isso a gente tem que conseguir dar conta do ponto de vista estratégico. Com isso, a gente pode pensar em ações. Então, como é que eu posso, dentro desse ambiente, propiciar para esses professores encontros, para que valores específicos, que eu posso até determinar quais são esses valores, consigam de fato ser incorporados naquela prática. Então, se eu quero mais colaboração, se eu quero mais empatia, se eu quero mais comunicação, o que eu vou fazer no meu dia? Como é que eu vou incorporar isso na formação do professor para que ele de fato passe a incluir? Mas lembra do que eu falei no começo, não é uma ação que vai acontecer do dia para a noite, é um processo. E é um processo de formiguinha, é um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia. Quando você vê lá no final, você tem já uma mudança de cultura, pensando novas práticas, novas soluções e novos valores. Sempre quando a gente pensa numa mudança de cultura, incorporar uma nova cultura, sempre pensem nos valores. O que a gente está incorporando como valor dentro daquela instituição? Aí pensar nas missões, na visão, aí tem uma série de aspectos um pouco mais né, de instrução que dá para pensar. E eu nunca tiro da esfera, e acho que eu coloquei isso no início do nosso papo, que comece também por você. Então tem uma parte que é da estrutura? Tem. Mas o que você vai fazer diferente hoje? O que você vai trazer para o seu cotidiano que de fato vá abarcar esses valores que a gente quer que sejam implementados, que sejam vividos? Os valores, eles precisam ser vividos na instituição. Então, comece sempre por você. Essa é a maior dica também que eu dou aos professores. E, Laura, você falou uma palavra que me pegou muito, né? Que foi nesse processo, né? De como é que o professor está, como é que a professora está, de se despersonalizar. E aí você estava falando e eu fiquei pensando, né? Hoje eu não acumulo mais cargo, hoje eu tenho uma jornada de 8 horas, mas eu já acumulei cargo e já entrei na escola às 7 da manhã para sair às 11 da noite, de uma escola para outra. E eu sentia muito, e ainda sinto, essa coisa de cadê a Renata? Cadê as coisas que ela gosta? Porque, claro, eu estou lá como profissional, só que eu sou um ser integral. A gente fala tanto de oportunizar a educação integral para os nossos estudantes, para as nossas estudantes, mas e a gente enquanto pessoa ali na escola? E uma estratégia que eu sempre utilizei foi a de cultivar amizades dentro da escola. Então, claro, não é a todo momento que isso acontece, mas eu tenho N colegas de trabalho, mas nas escolas por onde eu passei, pelo menos 2 amigas eu fiz. E isso fazia e faz toda a diferença. Então, quando eu chego na segunda-feira e uma delas vira para mim e me pergunta algo específico do meu final de semana, porque ela sabe onde eu estava, porque eu comentei de algo importante, aquilo faz com que outros aspectos do meu eu, para além da Renata, professora, estejam vibrando naquele momento, estejam intensos. Então, quando elas falam, olha, vai ter um show, tal, 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 de uma artista que você gosta, eu vi,
você não quer ir? Nossa, talvez dê para eu ir, que legal, obrigada por ter me avisado. Então, como foi seu final de semana? E aí, já marcou suas férias? Como é que sua mãe tá? Essa intimidade, que são essas relações de amizade, eu acho que numa jornada de trabalho que a gente tem tão intensa, são os momentos desse respiro, que a gente para e a gente se alimenta, e a gente lembra também da pessoa que a gente é como um todo, para além desse ser profissional. Então, eu gosto muito dessa... Claro que não é sempre que isso acontece, né? Esses encontros entre as pessoas não são tão simples, mas esse movimento de construir amizades, para além da relação profissional, isso me alimenta aí no decorrer dos meus anos, né? Hoje as amigas que eu tenho vêm de escolas por onde eu passei. E uma outra estratégia que eu gosto e que eu costumo convidar as pessoas a realizar hoje, né, como formadora também, é o exercício da escrita. Então, eu acho que o momento em que a gente tem e que a gente consegue, de repente, parar para escrever como a gente está, aonde a gente está em determinado momento, elementos, de repente, da temperatura, do café que você está tomando, daquela bolachinha pedagógica que você está comendo, de como é que você está se sentindo naquele momento. Esse exercício da escrita e de um posterior resgate dessa escrita é um exercício que, para mim, assim, eu gosto bastante. Que delícia ouvir vocês, menina, eu já estou pensando muita coisa aqui. E eu queria destacar, né, o ponto que a Renata traz da questão de ter amigos dentro da escola, para o ponto que a Laura traz de fazer os valores e a missão ser vivenciada no dia a dia. Então, aqui no Pode Curiar, a gente já falou algumas vezes que o trabalho do professor, além, né, de todas essas camadas que a gente vem conversando aqui, ele muitas vezes é solitário, no sentido de eu tenho muitos planejamentos, muitas correções para fazer, e se eu tenho uma estrutura que não proporciona momentos que eu consiga trocar com professores, isso vai ser muito difícil. Então, cada vez esse professor vai se sentir mais isolado, vai ser mais difícil nutrir essas relações, que de fato são muito saudáveis e são muito significativas. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês sobre esse aspecto. Então, como a gente consegue, olhando para o autocuidado, olhando para os valores e olhando para esse lado de que o professor pode ser e estar muito sozinho dentro da instituição, como a gente consegue trazer estratégias para fomentar esse autocuidado e essas relações dentro da escola? Eu acho que na escola, assim, é oportunizar mesmo esses encontros. O quanto que a gente propõe, né? O quanto que a gente pensa essa educação integral, como eu falei, o quanto que a gente pensa em metodologias ativas para trabalhar com os estudantes, em formatos, em espaços pedagógicos diferenciados. E quando vai acontecer a formação para as professoras, para os professores, o modelo que a gente encontra muitas vezes em formações é aquele mesmo modelo que dizem que não é mais para a gente reproduzir com os estudantes, com as estudantes. E aí a gente se machuca. A gente pode estar cansado, pode estar sobrecarregado, mas a gente chega num momento formativo, a gente quer ser bem recebido, a gente quer ser surpreendido, a gente quer um brilho no olho. E quando a gente não encontra isso, acaba se tornando agressivo também. Eu percebo muito o quanto que incorporar nas pautas formativas esse momento de troca, esse momento de sentar e conversar, uma conversa muitas vezes direcionada, a própria prática da escrita que eu citei anteriormente, o quanto que incentivar momentos para isso, para escrever e para depois resgatar essa escrita e problematizar e pensar a respeito. São algumas práticas que eu vejo que eu, como professora, gosto de vivenciar quando eu estou em movimento formativo, quando eu estou com os meus pares. Muito bom. A Renata deu várias dicas aqui, né? Penso que a questão da socialização é uma coisa muito importante. Vejo que muitos professores na pandemia sofreram demais com isso. Aliás, não foram só os professores, né? Os trabalhadores de uma forma geral, porque nos foi tirado esse espaço de socialização. E isso é muito importante para o ser humano, porque é a partir do outro que a gente faz a troca. E aí, se a gente, isso geral. Então, quando a Renata fala, eu tenho, né, as minhas relações, amigos, o que ela está dizendo é exatamente isso. Eu vou construindo um ambiente seguro para que eu consiga ali ter um espaço ampliado, para que eu consiga dar valor e mais sentido àquilo que eu faço.
Então, acho que dentro da escola a gente pode, de fato, pensar em estratégias para criar esses espaços de socialização mais informais, mas também dar ao professor a possibilidade de troca, a possibilidade de interação, partindo de novas metodologias, tentando trazer. Nossa, Renata foi direto assim no ponto. A gente fala tanto que a gente está lidando com outro tipo de modelo e de repente a gente não consegue, dentro do nosso próprio grupo de professores, mudar essa perspectiva. Então, só de ter um espaço de troca, de fala, discutir o que está sendo pensado, como é que o aluno aprende, como é que tem sido, como é que isso tem reverberado na tua sala de aula, vamos trocar. Eu acho que a gente perdeu um pouco, isso eu digo assim, de coração aberto, a pandemia tirou um pouco isso de nós, humanos, do ponto de vista cultura. A gente perdeu um pouco essa nossa capacidade. Em tão pouco tempo, olha só, a gente ficou 2 anos, dentro de um tempo maior de vida, né? 2 anos é nada, mas esses 2 anos deixaram marcas e feridas muito, muito grandes, e principalmente relacionado ao aspecto relacional dessa troca. As pessoas elas não fazem mais isso. A gente tem muita dificuldade de trocar. Vamos criar novos jeitos e novas formas, trazendo as metodologias ativas, trazendo a tecnologia. Cadê a tecnologia dentro das escolas? Então, acho que a gente precisa repensar novos modelos e ir incluindo isso pouco a pouco, porque, de novo, a mudança ela não vai ser do dia para a noite, mas a gente tem que criar jeitos e formas de falar também com esse aluno, que é um aluno diferente, ele vem de uma geração diferente e a gente não está muito mais preparado para lidar com isso, e isso dói no professor. Laura, quando você fala assim, né, de criar esse ambiente seguro, o quanto que eu percebo que ele vai reverberar na minha prática, porque quando eu perder a linha em alguma situação, porque eu vou perder a linha, porque eu sou humana, porque por mais que eu estude para mediar situações, tem horas que acontecem coisas que pegam no meu íntimo e que eu vou perder a linha. Vai ser essa pessoa que eu tenho mais intimidade que vai me puxar e vai me falar assim, ó, você está dando peso demais, não foi bem isso. Ou então, ao contrário, olha, o que aconteceu foi muito grave, você precisa buscar gestão, você precisa fazer um registro por escrito, você precisa chamar os responsáveis, não dá para ficar como está. Então, esse ambiente seguro, ele ajuda muito com que a gente faça o que a gente falou no começo, da gente se ler, da gente se perceber, né? Aquela velha história, né? O olhar do outro aprimora o meu. E que bom quando esse olhar do outro é um olhar gentil, é um olhar generoso, é um olhar de alguém que eu confio e que pode chegar para mim e falar assim, nossa, Renata, que trabalho incrível que você fez por causa disso, disso, disso. Como também pode falar, olha, não foi legal. O jeito que você falou com sua colega não foi legal. O jeito que você falou com essa funcionária não foi bacana. Você está nervosa. Então, esse ambiente seguro, ele reverbera em muitos outros aspectos, né? Porque quando a gente está falando aqui pode dar um tom do tipo, ai, quer ser amiga e ai, a vida é linda. Não é só isso, também que bom, né? Essas relações que você comentou, mas o quanto que isso impacta também no nosso desenvolvimento enquanto profissional. Não, e ouvindo vocês falarem, eu fiquei pensando mil coisas, né, na verdade, mas assim, o que eu vou focar para falar agora é o seguinte, né, além das rotinas, etcétera, eu imagino também que às vezes muito dessa pressão, desse cansaço dos professores, vem porque muitas vezes ele é o único que vai tomar muitas decisões, né, e por que que eu digo isso? Quando eu consigo ter um ambiente seguro, quando eu consigo ter profissionais, pares ali, que eu posso me apoiar, que eu posso pedir uma ajuda para tomar uma decisão, seja, né, às vezes um aluno tomou um comportamento e eu não sabia exatamente como agir, eu posso pedir esse apoio para ele, para me ajudar a decidir. E eu posso também, como a Laura, né, muito bem colocou, trocar com esse par, por exemplo, pensar novas metodologias. Então, a gente na educação às vezes tem muito medo de inovar, de fazer diferente, né? Eu vou colocar uma metodologia nova e eu vou errar. Por que que eu não troco com esse meu par para falar, olha, como que você está olhando para a tecnologia? Você fez alguma aula diferente, né? O que que você está olhando? Porque assim a gente vai fortalecendo nossa prática também. Eu acho que até ajuda a tirar um peso das costas de que o professor vai ter que inovar sozinho, que a cada aula ele vai ter que reinventar a roda. Eu acho que a gente tem que fugir disso, né? A gente tem muita coisa por aí,
tem muita coisa na internet para ajudar os professores, tem muita formação, né, sendo feita de forma bacana e relevante para ajudar exatamente para que o professor não se sinta pressionado a ter que recomeçar do zero. Então, achei muito bacana isso que vocês trouxeram, porque um ambiente assim muda a cultura da escola. Então, a culturas de escolas que conseguem se conversar e de trocar, a gente tem uma qualidade de vida e profissional muito maior desses professores também. Então, achei muito bacana isso que vocês trouxeram. Como que vocês enxergam esse autocuidado impactando na aprendizagem dos alunos? Eu acho que quando a gente entra na sala de aula, a gente entra por inteiro. A gente não vai dialogar apenas sobre o tema que a gente planejou, sobre que está ali no nosso plano de aula, né? A gente ensina o que a gente acredita, a nossa entonação de voz ensina, o nosso posicionamento, tudo tá para jogo naquele momento, né? E acho que quando o exercício do autocuidado nas diversas esferas da vida ele está acontecendo, quem é essa pessoa que está entrando em sala de aula? Quem é essa professora? Quem é esse professor? Então você está ali, a sala de aula é um lugar que ela não te possibilita estar pela metade, né? Os estudantes, as estudantes, eles te exigem. Às vezes você parece e fala assim, hoje eu não tenho muito para dar, mas eles puxam e você tem que fazer alguma coisa acontecer. E que bom se você estiver bem dentro das suas possibilidades para poder construir aquele momento com aquelas pessoas da melhor forma possível. Acho que mais do que te exigem, eles te percebem também, né. Tem uma questão que quando a gente fala de emoção, tem um termo que a gente usa que se chama contágio emocional. A emoção ela é contagiosa. A noção de autocuidado, ela que acho que é um pouco isso que a Renata colocou, ela tem que começar com um nível de responsabilidade, de responsabilização também um pouco, porque isso o aluno te percebe. E quando a gente está falando que a emoção é contagiosa, se você chega para dar uma aula e você está um pouco cabisbaixo, um pouco irritado, com raiva, gente, todo professor sabe disso. Dá 1 minuto, a sua sala está toda irritada. O que que é isso que está permeando? É essa tal emoção que foi contagiada. Por isso que eu falo, a noção de reconhecimento e percepção é importante, porque às vezes não é o aluno, o que que em mim mudou? O que que eu estou trazendo hoje que de alguma forma está perpetrando, né, jogando aqui contagiando esses alunos dessa forma e dessa maneira. Eu sei que não é um trabalho fácil, toda vez que a gente vai falar de autocuidado e questões emocionais sempre pegam, não é uma coisa fácil de se fazer, mas eu acho que o professor, quando ele está em sala de aula, ele tem que tentar notar e perceber: eu estou contagiando esses meus alunos como? Com o quê? Com que tipo de emoção? Nem sempre serão positivas, nem sempre será lindo e maravilhoso, porque tem dia que você vai estar esgotado, tem dia que você vai estar cansado, mas você está numa troca, é uma relação de troca. Eles percebem. Como você também percebe quando você está em sala de aula, quando um aluno está cabisbaixo, triste, você não sabe? Sabe também. Então, acho que a gente tem que olhar para as emoções de uma forma bastante responsável, entender que o contágio, ele de fato existe, e através disso a gente consegue gerar uma força de aprendizado. Quando a gente consegue aprender a lidar com isso de uma forma saudável, a gente usa as emoções como um fator, né, porque o que está por trás da motivação, o que está por trás da mobilização? São fatores emocionais. E isso está por trás de um processo de aprendizado, de aprendizagem, sem dúvida nenhuma. Perfeito. E meninas, agora olhando para essa coisa mais prática, ao longo da conversa a gente já foi trazendo elementos, né, do que a gente pode fazer, então seja criar relações saudáveis e de qualidades dentro da escola, um exercício de escrita, formações mais significativas e que promovam a troca, essa comunicação, mas eu queria destacar essa pergunta agora para vocês, muito pensando, né, os professores que estão ouvindo a gente agora, que estratégias ou técnicas vocês encontraram para vocês e funciona e vocês gostariam de compartilhar para esses professores quando a gente pensa em autocuidado na rotina, e aí seja, né, dentro ou fora da sala de aula? Eu acho que terapia é para a vida, né? Eu sei que não é um serviço acessível a todas as pessoas, mas quando possível, né? Quando for possível acessar, é algo que vem muito nesse movimento do autocuidado,
do saber-se, do perceber-se, do entender as suas emoções, do se respeitar, do saber impor limites. Então, acho que o primeiro ponto, quando possível, é esse exercício de terapia para a vida. E volto no que eu trouxe no início, né? Acho que estudar e entender o quanto que essas questões sociais atravessam a gente, o quanto que muitas vezes eu tenho comportamentos que não são naturais, mas que me foram impostos por conta do momento histórico que eu vivo, por conta de questões que são enraizadas, né? Nós estamos aqui próximos à data do Dia da Luta das Mulheres e estamos falando com um grupo de docentes, então sabemos que estamos em maioria de mulheres, então problematizar essas funções que são invisíveis e são postas a nós, e aí nos enchem de confete, do tipo, nossa, ela dá conta de tudo, né? A gente dá conta de muita coisa, não é porque a gente é incrível, é porque a gente muitas vezes não tem outra opção. Então, tirar esse peso dessa hiperprodutividade e perceber que se eu sou tão produtiva muitas vezes, não é porque eu sou incrível, é porque eu preciso. É muitas vezes não passar um pano para aquele meu colega de trabalho, do tipo, ele é homem, não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele consegue sim, se você consegue, ele também vai conseguir. Não é uma questão biológica, é uma questão cultural. Então, a gente estudar quanto que essa questão de gênero, quanto que a questão de classe, o quanto que a questão de raça, o quanto que tudo isso atravessa a gente e que não é individual, é social, para a gente conseguir respirar um pouco mais de leveza, acho que é isso. E acho que eu complementaria um pouco com o que a Renata falou, trazendo de novo a noção de finalidade, de sentido, de significado para a ação do professor. Então, a dica que eu dou, quando você pisa em sala de aula, sempre tentar pensar, eu estou aqui para quê? Então, qual é o meu objetivo com isso? Então, a todo momento a gente tentar recuperar essa noção do para quê, isso é finalidade. Eu acho que dá um outro instrumental para o momento ali, um momento de 50 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, não importa, de sala de aula, mas que você está incorporando essa noção de por quê? Por que eu dou aula? Qual é a minha função? Então, acho que é a noção de recuperar sentido, acho que isso é muito importante. E eu acho que eu também traria uma perspectiva de você olhar um pouco para a tua vida como um todo e tentar perceber como é que você está dividindo as outras esferas da tua vida, como é que você está, Renata trouxe a questão da terapia, como é que você está lidando com as questões da tua saúde? Você está falando, você está olhando para isso? A gente falou da saúde emocional, da psicologia, né, da terapia, mas como que estão as outras esferas? Como é que você está fisicamente? Como é que você está? Tem pessoas que têm a religiosidade, que precisam disso. Como é que você está recuperando isso na tua vida? Como é que estão as tuas relações extra profissionais? Como é que está a tua relação com a tua família? Então, acho que também trazer um pouco dessa noção de reflexão para as outras esferas que, com certeza, afetarão o momento em que você estará lá, né, em que você estiver lá diante dos seus alunos. Então, recuperar um pouco finalidade, noção de sentido, significado e como é que você está lidando com as outras esferas da tua vida, que eu acho que isso é muito importante. Coloca o que você considera e perceba quanto tempo você tem se dedicado a cada uma dessas coisas. Eu só vou colocar um ponto rapidinho. Eu vejo muita gente que é acometida às vezes por doenças, sejam elas emocionais ou não, e que relatam depois para mim, Laura, eu não percebi. É muito comum isso, tá? Eu não notei, eu não percebi. E quando eu percebi já era um pouco tarde, porque eu já estava com uma doença instalada, né? Então, o que é isso que faltou? Faltou um olhar para si. E o que é o autocuidado que a gente está falando aqui, né? É um olhar para si. Então não deixe isso de lado. Se valorize, se perceba, se olhe, se reconheça, até nessas questões que às vezes a gente deixa passar. Como assim você não percebeu? Não, as pessoas não percebem. Como eu não percebi, como muitas de nós aqui, né? A gente não percebe. Quando viu, já foi. O que aconteceu ali no meio do caminho que não permitiu com que você tivesse acesso ao que estava acontecendo? Isso é muito importante, a gente tem que olhar.
E como vocês trouxeram, né, o professor é muito um trabalho de troca, então a gente precisa estar muito bem, estar muito consciente, né, de todas as nossas esferas, do nosso propósito, para conseguir oferecer um trabalho de qualidade para a gente, para os nossos pares e para os nossos alunos. Então isso é fundamental. Então, meninas, agora a conversa tá muito boa, a gente tá trocando bastante, tendo muitas técnicas, muito entendimento sobre esse assunto tão complicado, mas importante e necessário de ser falado, de ser entendido cada vez mais. Mas a gente chegou ao final e com ele vem o Fala Curiosa. Hoje a gente falou bastante sobre o autocuidado, como isso pode aí reverberar principalmente nos professores, mas também nos alunos nessa troca que a gente vem falando aqui. Então, para esse Fala Curiosa, eu quero fazer a pergunta diferente do que a gente tem costume. Eu vou perguntar o seguinte: o que que você, Renata, e o que que você, Laura, acham que os professores não podem abrir mão quando o assunto é autocuidado e começar a colocar isso em prática agora, já em 2024? Então, o que que é fundamental para os nossos professores que estão ouvindo a gente não abrirem mão em 2024? Eu acho que o respeito à sua jornada de trabalho, à sua carga horária. Eu acho que isso é muito importante. A gente falou muito, eu trouxe isso, a Laura fundamentou o quanto que nós somos seres múltiplos, o quanto que nós temos diferentes esferas, né? A Laura trouxe muito agora essa fala, né, da sua saúde física, para além da saúde emocional, questão da alimentação, questão das relações com a família. Então, se a minha jornada na escola é de 8 horas, que eu faça 8 horas. Se a minha jornada é de 6, que eu faça 6. E a gente sabe que tem dias que estoura um problema faltando 2 minutos para a aula acabar e que você estende o seu período. Mas, claro, que isso seja exceção, que a gente consiga, porque quando a gente passar o portão da escola, a gente precisa se construir e continuar se construindo nas nossas outras frentes, nos outros papéis, nas nossas outras esferas. Que o tempo de hora atividade, que tem diversos nomes aí nas diversas redes, seja um momento otimizado, que se a gente está usando esse tempo para estudar, que a gente estude, se a gente está usando esse tempo para planejar, que a gente planeje, porque quando eu sair de lá, eu vou sair com a sensação de ufa, minha aula da semana que vem tá redondinha, tá pronta, meu projeto está escrito. Então eu deixaria como um ponto aí de atenção o nosso cuidado com a nossa carga horária, para que a gente possa ser mais. Muito bom. E aí eu vou colocar tudo isso que a Renata falou numa palavra, que é a noção de equilíbrio, que eu acho que é uma questão muito importante. A gente tem que administrar vários pratos, né? E aí essa noção de equilíbrio, ela está incorporada ali no nosso dia a dia. Só que para você equilibrar esses pratos, você precisa reconhecê-los, que é um pouco tudo isso que a gente vem falando até agora. Então vamos reconhecer esses pratos. Acho que esse é um ponto crucial do que pode ser feito. E aí acho que eu vou dar uma coisa que tem me incomodado bastante, que eu vejo, as pessoas elas estão buscando soluções simples para problemas que são muito complexos. Não existem soluções simples para problemas complexos. Não existe. Não existe você entrar na internet e achar uma super solução para o problema que você tem. Não dá, gente. A gente precisa voltar de novo para a ideia de reflexão, pensamento, ter um nível de exigência em relação a isso que é importante. Parece que a gente também esqueceu um pouco de fazer isso, né? De parar para pensar em algumas coisas, de parar para pensar sobre alguns aspectos. Então, acho que a gente precisa refletir e falar sobre isso. E a grande dica é: não existem soluções simples para problemas complexos. E a nossa vida é complexa. Então, aprenda a lidar com a complexidade, sabendo nomear esses pratos com os quais a gente precisa lidar. É isso. Eu acho que a noção de equilíbrio ela é fundamental. Cirúrgicas nos desejos aí para os nossos educadores ao longo desse ano e continue nos próximos, né? Coisas boas para a gente estar atento o tempo inteiro. Renata, Laura, eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui, o tempo que a gente trocou. Foi incrível poder conhecer um pouquinho da trajetória de vocês e a gente trocar tanto. Então, quero agradecer aqui em nome da Curiosa vocês terem topado e estarem em tantas trocas aqui. A gente falou tanto de troca hoje, né? E a gente está trocando com os educadores que vão ouvir a gente. Então, muito obrigada pela participação de vocês. E agora eu vou deixar o microfone para vocês darem um recadinho final para o nosso encerramento. Eu agradeço também o convite. Acho que você fez uma excelente síntese, Adriana. Acho que a gente falou tanto de troca, de se olhar,
do olhar do outro em relação ao que eu sou, ao que eu estou falando, e nesse pouco tempo que a gente ficou aqui juntas, eu me senti abraçada. Então, estou saindo bem, bem contente por essas reflexões que a gente fez, por esse abraço, pelo que a gente construiu nesse momento. Muito bom, também queria agradecer muito o espaço, Adriana, Renata, a todo mundo que está ouvindo. Eu acho que o nascimento de coisas boas vem disso, desses espaços fluidos, desses espaços, de novo, seguros, em que a gente pode falar, pensar, refletir, sem que seja julgado, sem que alguém vá dizer, né, alguma outra coisa, ao invés de ser um espaço simples para ouvir o outro e para falar. É isso. Então, queria agradecer muito, foi muito, muito bom, muito legal. Então, que os nossos ouvintes se sintam muito abraçados, como a gente se sentiu aqui na conversa, e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada e até lá!